Bom dia, a paz do Senhor Jesus Cristo de Nazaré seja com todos vocês nesta manhã, dando continuidade no nosso estudo de Mateus, hoje, capítulo 22, onde o Senhor Jesus vai nos falar, nos ensinar sobre o reino dos céus. E ele faz algumas comparações, né? Aqui dentro desse capítulo, ele fala sobre a parábola do banquete de casamento, ele fala sobre o pagamento dos impostos a César, e ele fala sobre a realidade da ressurreição, e ele fala sobre o maior mandamento, e fala também, nesse capítulo, que Cristo é Senhor de Davi. Então, biblicamente falando, nós vemos aqui, quando Jesus compara o reino dos céus como um casamento, onde muitos foram convidados e muitos rejeitaram o convite desse rei que faz um convite para o casamento do seu filho. E eles recusaram o convite. Depois o rei manda novamente os seus servos convidarem tudo quanto era pessoa que eles encontrassem. E estes aceitaram o convite e foram para as bodas. A casa do rei ficou cheia, diz o texto. Vou exemplificar com as minhas palavras. E a casa do rei ficou cheia de pessoas, sabe? O palácio real estava cheio de pessoas. E aí, a Bíblia fala para nós que, nesse texto, que os convidados que não têm roupa de casamento e não estão vestidos adequadamente, o Senhor manda que os seus servos os prendam, né? E manda que eles se vistam de roupas adequadas, né, para a ocasião. Então, os que não estavam adequadamente vestidos, ele mandou que eles os prendessem e lançassem para fora. O texto, no verso 13, é assim, olha, então o rei disse aos que o serviam, amarrem-lhe as mãos e os pés e lancem-no para fora nas trevas, ali haverá choro e ranger de dente. E no verso 14, ele fala assim, pois muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Isso, irmãos, é uma comparação que ele faz de uma festa de casamento. Muitas pessoas são convidadas, mas poucos foram os escolhidos, né? E ele diz isso comparando a salvação, as nossas vidas, né? Uma comparação. Quantos não foram chamados por Deus? Mas nem todos aceitam o convite, não é assim? Não é verdade? Quantos, talvez você e eu, falamos do amor de Deus, pregamos o Evangelho, apresentamos Jesus a eles e eles não querem saber. Então, essa comparação que Jesus faz é da nossa salvação, é a respeito do reino dos céus, né? E ele fala nesse versículo 14, pois muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Novamente, nós sabemos que os fariseus e os saduceus sempre se opunham a tudo que Jesus fazia, aos milagres, às parábolas que ele contava. Então, eles querem pegar Jesus perguntando a ele se era lícito pagar imposto a César. Então, Jesus falou para eles assim, então deem a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Né? E eles novamente questionam Jesus a respeito da ressurreição. Ele conta a história de uma mulher que se casou 7 vezes casou primeiro com um homem, depois casou com o irmão desse, até 7 casamentos ela fez com essa família, com todos os homens dessa família, que eram em 7 irmãos. E aí, eles perguntam a Jesus com quem ela ficaria lá nos céus, né? Quando, na ressurreição, do qual dos 7 maridos ela seria esposa, porque ela havia sido casada com todos eles. Aí Jesus responde para ela assim, vocês estão enganados, porque não conhecem as Escrituras, nem o poder de Deus. Na ressurreição, quer dizer, quando nós morrermos e ressuscitarmos, estivermos lá no céu, lá na glória com Jesus, as pessoas não se casam, nem se dão em casamento, mas são como os anjos do céu. E quanto à ressurreição dos mortos, vocês não leram o que Deus lhes disse? Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Ele não é Deus de mortos, mas de vivos.
E aí eles novamente questionam Jesus sobre o maior mandamento, né? Então eles perguntam para o Senhor Jesus no versículo 36, Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Respondeu Jesus, ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração e de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento. Aí ainda ele ainda fala de um outro mandamento, que é o segundo, que é semelhante ao primeiro. Ame ao seu próximo como a si mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Mais uma vez, os saduceus e os fariseus reunidos perguntaram a Jesus, né? E Jesus respondem a ele uma pergunta. O que vocês pensam a respeito do Cristo? De quem ele é filho? E aí eles responderam a Jesus que ele era filho de Davi. E respondeu Jesus para eles. Então, como é que Davi, falando pelo Espírito, o chama Senhor? Pois ele afirma, o Senhor disse ao meu Senhor, senta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por escabelos dos teus pés, debaixo dos teus pés. Aí ele questiona e fala assim para ele, se pois Davi o chama Senhor, como pode ser ele o seu filho? Ninguém conseguia responder-lhe uma palavra. Daquele dia em diante, ninguém mais se atreveu a lhe fazer perguntas. Irmãos, da mesma forma, muitas vezes você e eu podemos ser questionados a respeito das coisas espirituais, porque aqueles que não creem ficam só fazendo perguntas para querer uma resposta que agrade aos seus corações. Mas em Cristo Jesus nós já temos a resposta. Nós já sabemos como é o reino dos céus, que o Senhor já preparou para todos nós. E que a palavra de Deus, essas ilustrações do capítulo 22, possa satisfazer todo o seu coração, o seu espírito e esclarecer a você a respeito de tudo isso que o Senhor nos ensinou nesse capítulo. Que a graça do Senhor, meus irmãos, seja com vocês neste dia, nesta sexta-feira, em nome de Jesus Cristo. Amém? Deus os abençoe ricamente, em nome de Jesus.